Descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim, a minha casa, o teu abraço, não custa nada. Um beijo seu, não custa nada. A boa ideia não custa nada. Missão cumprida não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu quintal, a minha casa, o pôr do sol, não custa nada. A brincadeira não custa nada. Um gol de placa não custa nada. Vento no rosto não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. Da fonte não custa nada. Banho de sol não custa nada. Um bom amigo não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada, não custam nada. Oi, gente, bem-vindos ao Palavra e Canto 64, gravado no dia 19 de março de 2023. Nós começamos ouvindo o pessoal do Ministério Música em Família cantando a canção Não Custa Nada, que lembra pra gente que as verdadeiras coisas importantes na vida não nos custam nada. Às vezes a gente gasta toda a nossa vida, toda a nossa saúde, prejudica as nossas relações por causa de bens, de carros, de veículos, de viagens, de iPhones, de videogames caros, mas na verdade as coisas mais importantes do mundo não custam nada. Vocês devem ter notado também que a gente colocou, junto com a data de abertura do vídeo de hoje, a bandeira do Vaticano. Por quê?
porque essa semana completou 10 anos o ministério do Papa Francisco à frente da Igreja Católica. A gente queria fazer essa homenagem a ele, vamos falar um pouquinho sobre ele mais para frente. Queríamos também dedicar o vídeo de hoje à memória do bispo anglicano Dom Orlando Santos de Oliveira, que faleceu no dia 16. Ele foi bispo primaz da Igreja Anglicana aqui no Brasil, foi membro da primeira diretoria do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, era um líder não só da sua igreja, mas do movimento ecumênico em nosso país. A gente gostaria de dedicar à memória dele o Palavra e Canto de hoje. Mas como a gente fala, né? A gente não celebra só a vida dos que se foram, celebra a vida dos que chegaram. Vocês devem ter lembrado que esse ano a gente já comemorou a vinda do Ravi, da Ayla e da Débora. E agora a gente queria avisar que chegou a irmã da Catarina, a Fiorella, filha do Daniel e da Juliana. A gente deseja a eles muita saúde, muita felicidade, que ela possa crescer em harmonia, num lar feliz, onde o amor consiga superar as dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E, a partir dela, a gente homenageia também os nossos aniversariantes, né? Hoje é aniversário da Yara Guzmão, da Denise, lá do Coração Novo, do Celso Eiro, da Priscila, mas muita gente fez aniversário essa semana. E a gente queria, então, homenageá-los pedindo que a bênção de Deus esteja sobre eles. Vamos ouvir essa música em homenagem aos nossos aniversariantes e essa turma nova que está chegando no nosso meio. Vamos ouvir. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti. De dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. É isso, gente. Que Deus abençoe todos vocês e que vocês possam comemorar ainda muitos aniversários junto com as pessoas que vocês amam. Em outubro de 2020, o Papa Francisco lançou uma encíclica chamada Fratelli Tutti, que quer dizer todos irmãos. Ela tem como tema a fraternidade e a amizade social. A nossa irmã Marisete, lá do Movimentos Focolares, uma brasileira que está morando na Holanda, em Amsterdã, mandou para a gente um vídeo muito legal que foi feito em cima das ideias principais dessa encíclica, Fratelli Tutti, todos irmãos. E como o Papa Francisco é argentino, fala espanhol, eles gravaram a música baseada na encíclica, toda em espanhol. No final, alguns brasileiros falam, na verdade muita gente fala, mas a gente deixou só os brasileiros, e é uma maneira da gente não só homenagear o Papa, mas também agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, e reforçar a nossa compreensão de que nós todos somos irmãos, mesmo que pertençamos a igrejas diferentes. Vamos ouvir então essa bela homenagem ao Papa Francisco, Fratelli Tutti, somos todos irmãos. Frente a un mundo que se está cerrando, transformar una cultura del enfrentamiento por una cultura del encuentro,
del enfrentamiento al encuentro. Recuperar la pasión compartida por la comunidad. Pasar de los otros al nosotros. Pasar de nosotros al nosotros. Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar, dijo Francisco. Así la política ya no es una discusión sana, sino recetas de mercadotecnia para la destrucción del otro. Buscar juntos la verdad en el diálogo, en la conversación reposada, o incluso en la discusión apasionada. Preocuparse de la fragilidad de los pueblos y las personas. Querido Papa Francisco, louvado seja Deus porque tens nos ensinado a viver a fraternidade, de que todos somos irmãos. Em um mundo hoje tão polarizado, onde as pessoas discutem e vivem a discórdia, o Senhor nos ensina a vivermos a fraternidade, que todos somos irmãos e que podemos conviver com aqueles que também pensam diferente. Peço ao Senhor que possa inspirá-lo para que possas conduzir a nossa igreja cada vez mais no caminho da fraternidade, deste diálogo e de vivermos isso que o próprio Jesus nos ensinou, que todos sejam um. Louvado seja Deus e obrigado. Obrigado pelo seu sim e obrigado por conduzir a nossa igreja. Papa Francisco, nosso irmão da humanidade, de todos os seres do planeta. Nosso abraço do sertão do Nordeste do Brasil. Amado Papa Francisco, um beijo muito carinhoso daqui do Brasil, direto para o seu coração. Larga vida, Francisco. Linda homenagem, né? Mas alguns têm dificuldade de reconhecer essa fraternidade universal porque percebem, principalmente no campo da igreja, muitas divergências de doutrinas. Algumas igrejas não aceitam a maneira como os outros batizam, ou como celebram a Eucaristia, ou como fazem os seus cultos, ou como ora. Uma igreja encontra muita divergência entre a sua doutrina e a doutrina da outra igreja e pensa assim, como pode ter comunhão duas pessoas ou duas igrejas que são tão diferentes? Existe uma música também daquele ministério Música em Família, que a gente vai ouvir agora, que fala aqui uma dica para você conseguir viver em paz com todo mundo, viver em harmonia, ver o outro como irmão, é procurar ver nele as coisas boas, as semelhanças e não as diferenças.
Quando você olha para as pessoas procurando encontrar nelas sinais de comunhão, com certeza é mais fácil você ver nela o seu irmão, a sua irmã. Vamos ouvir essa música muito bacana também do Ministério Música em Família, chamada Coisas Boas. Preste atenção na letra. Se eu puder contar o tempo só com coisas boas, se eu puder medir o mundo só com coisas boas, se eu puder passar as horas só com coisas boas, se eu puder ouvir a história só com coisas boas, se eu puder acreditar nas pessoas, sem precisar de números, sem precisar de letras. Se eu puder cortar os laços só com coisas boas, se eu puder sentir os medos só com coisas boas, se eu puder seguir os passos só com coisas boas, se eu puder guardar segredos só com coisas boas, se eu puder acreditar nas pessoas, sem precisar de números, sem precisar de letras. Se eu puder contar os beijos, se eu puder contar os quadros, se eu puder contar, se eu puder contar as flores, se eu puder contar as luas, se eu puder contar o que eu não sei. Passar as horas só com coisas boas, se eu puder ouvir a história só com coisas boas, sem precisar de números, sem precisar de letras. Muito legal essa mensagem, né? Veja o mundo e olhe para as pessoas só para as coisas boas. Procure acreditar nas pessoas. Procure procurar o que você tem em comum e não aquilo que separa você de alguém. Isso tem acontecido também com as igrejas cristãs no Brasil, principalmente as igrejas ecumênicas. Queria compartilhar com vocês uma coisa que talvez muita gente aqui não saiba. Preste atenção nessas informações.
Em 15 de novembro de 2007, em São Paulo, as igrejas cristãs ecumênicas, a Igreja Católica, a Luterana, a Anglicana, a Presbiteriana Unida, a Ortodoxa, assinaram um termo de reconhecimento mútuo do batismo, no qual elas declaram que, apesar de todas as divergências doutrinárias que possam acontecer entre elas, elas se reconhecem como igrejas cristãs a ponto de reconhecer o batismo praticado em cada comunidade. Ou seja, se um luterano mudar para a igreja anglicana, se um presbiteriano mudar para a católica, se um católico mudar para a ortodoxa, se um ortodoxo virar presbiteriano, nenhum deles precisa ser batizado novamente, porque as igrejas se reconhecem como igrejas irmãs, como igrejas cristãs, apesar das muitas divergências de doutrina que ainda existem sobre elas. A gente pode lembrar também um fato que aconteceu em Augsburg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1999, quando a Igreja Luterana e a Igreja Católica assinaram a declaração conjunta sobre a doutrina da justificação, na qual elas punham fim a uma disputa que talvez tenha sido a mais grave que aconteceu em 1517 por ocasião da Reforma. A Igreja Católica e a Igreja Luterana, nesse documento, reconhecem que a salvação é pela fé, é pela graça, não por nosso merecimento, não por obras que a gente faça para poder garantir o céu, a salvação. Nós somos salvos pela graça para as boas obras, para fazer os frutos da nossa fé se tornarem visíveis. Essa declaração foi assinada primeiro por luteranos e católicos, mas depois foi endossada pelos metodistas e pelos anglicanos. Faltava então das grandes famílias cristãs que a Igreja Reformada, a Igreja Presbiteriana, também assinasse. Em 2010, numa Assembleia Presbiteriana Mundial nos Estados Unidos, nós aqui do Brasil, a pequena Igreja Presbiteriana Unida, fez então uma proposta de que os reformados também assinassem esse documento. Isso foi proposto em 2010, foi aprovado no plenário, mas teve que passar por comissões de estudo. Até que, finalmente, em 2017, quando se comemoravam 500 anos da Reforma, na mesma cidade, na mesma igreja onde Lutero começou, em 31 de outubro de 1517, o movimento da Reforma, as igrejas presbiterianas, católicas, metodistas, luteranas e anglicanas assinaram juntas esse documento que faz com que elas definam como um ponto comum da sua fé a doutrina da justificação. Uma das coisas que mais separou as igrejas no movimento da Reforma estava 500 anos depois sendo superado e aceita então uma plena comunhão doutrinária em relação a esse ponto tão importante da doutrina cristã. Esse reconhecimento do outro como irmão não pode ficar restrito aos teólogos, aos grandes líderes mundiais, aos que organizam a doutrina da igreja. Ele tem que ser uma realidade na comunidade local. Por isso eu queria compartilhar com vocês um vídeo que já tem uns 5 anos, no qual o pastor da Igreja Maranata, Davi Silveira, e o padre católico Antônio José compartilham um diálogo muito edificante. Eles são líderes de 2 igrejas na mesma rua, Rua Adriano, aqui no bairro de Todos os Santos, no Rio de Janeiro. E as igrejas estão em 2 pontos muito próximos do outro lado da rua. Se você atravessa a rua, você praticamente chega na frente da outra igreja. E o pastor Davi Silveira tomou uma iniciativa muito interessante que resultou nesse diálogo que vocês vão ver agora. Preste atenção e veja se não chega a ser emocionante ver 2 irmãos que pensam tão diferente se reconhecendo como verdadeiros irmãos. Vamos ouvir. Há mais ou menos 4 anos atrás, 4 anos, 3 anos e meio, eu comecei a observar um fenômeno acontecendo aqui na Rua Adriano. Quem é daqui sabe. Eu via umas pessoas andando com um banquinho na mão. Quando eu vi uma, eu falei assim, comprou um banquinho novo. Quando eu vi 2, eu falei assim, compraram 2 banquinhos novos. Depois eu vi 20, 30, 40, 50. Eu disse, o que está acontecendo? As pessoas, quem é do Meier e já viu alguém andando na rua com um banco, levanta a mão. Olha lá, levanta a mão. Então isso aqui no Meier é coisa comum. Aí eu comecei a seguir as pessoas do banco. O que elas vão fazer com esse banco? Eu fui atrás. Aí elas entraram ali numa igreja. Aí eu entrei também. Aí assisti a reunião e falei assim, eu quero conhecer esse padre.
Aí fui na secretária dele, marquei um gabinete, como nós fazemos aqui. Marquei um gabinete, dei o nome, Davi Silveira. O senhor quer falar com o padre? Eu disse, quero. É atendimento, vou. Aí no dia marcado eu fui lá, aí o padre chegou para mim e falou assim, qual é o seu problema? Aí eu disse assim, o meu problema é que eu quero conhecê-lo e parabenizá-lo por esse trabalho bonito que o senhor está realizando. Com vocês, o Padre Antônio. Vem cá, Padre Antônio. Ah, meu amigo. Ai, irmãos, isso é uma figuraça. Ai, meu amigo. E nós estamos juntos, eu já fui lá algumas vezes, qualquer hora eu pregar lá, vocês não se preocupem não, viu? Ai, irmão, esses 4 anos está sendo tão bom. E, Padre Antônio, o que marcou muito nosso coração, o que nos deixou muito felizes, irmãos, quando aconteceu aqui o incêndio, foi uma tragédia, né? Uma tristeza. Todos nós ficamos com os nossos corações apertados. E nós recebemos uma carta, poucas pessoas ficaram sabendo disso, eu quero tornar isso público. Nós recebemos uma carta do Padre Antônio, colocando à nossa disposição um auditório que ele tem lá, irmãos, para que se nós tivéssemos dificuldade de nos reunir, ele nos receberia lá. E aqui, aí, eu já tinha um carinho especial, agora é uma paixão especial. Ele colocou à nossa disposição, então eu quero tornar público o nosso carinho, a nossa gratidão e a nossa alegria, Padre Antônio, de vermos o trabalho bonito que tem sido realizado na sua igreja. Eu estive lá quarta-feira. Eu vou falar o que aconteceu lá. Eu vou falar, hein, padre? E eu contei. O padre 45 vezes falou assim, ó, em nome de Jesus. Eu contei, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu contei. Eu disse, estou precisando aprender com esse padre. Então, irmãos, estou feliz e alegre por ele estar aqui conosco. Tem uma comunidade pujante aqui do nosso lado. Nós não somos concorrentes, nós não somos inimigos. Quer saber de uma coisa? Nós somos amigos. Se ele quiser falar alguma coisa... Queria agradecer a acolhida 45 vezes. Eu nunca tinha contado. Mas tem um motivo. Porque não tem outro nome. Só tem um nome. Não tem outro. E como o pastor falou, é a verdade, eu creio que é a verdade do seu coração, é a verdade do nosso. Nós não somos nem inimigos, nem concorrentes. O diabo quer que a gente pense isso. Porque quanto mais a gente briga uns com os outros, menos vidas são alcançadas pelo nome de Jesus. Eu estava brincando com ele, que ele já foi muito mais vezes lá, ele foi, voltou. Eu falei, pastor, parece que é só uma rua, né? Mas é muito mais, a distância é muito maior do que atravessar uma rua. E eu creio que o fato da gente ele ter atravessado, a gente ter vindo hoje aqui para se alegrar com os irmãos, eu creio de coração que só quem poderia preencher essa distância seria esse Jesus, que é o único Senhor de todas as coisas, que é o Senhor da Rua Adriano. Deus abençoe os irmãos, frutifique essa casa para a glória dele. Bacana, né? O interessante é que eu conhecia o pastor presidente fundador da Igreja Maranata e conheço o padre Antônio José desde que ele era seminarista. E eu sempre, quando falava com cada um, ouvia um dizer assim, eu acho que esse pastor fala mal da nossa igreja. Ou o pastor dizia também, pastor Paulo César Brito, eu ouvi dizer que aquele padre lá fala mal de mim, fala mal da nossa igreja. Na verdade, isso não era verdade. Nenhum dos dois falava mal do outro, mas eles não se conheciam. E eles acabam se conhecendo através da ação, da iniciativa do pastor Davi Silveira, a quem eu agradeço a Deus por essa iniciativa. Eu queria terminar esse momento de palavra, hoje, nesse dia que a gente está falando sobre ecumenismo, mostrando para vocês uma música do pastor Asaf Borba, chamado Família de Deus.
no qual ele diz que Deus quer que o seu corpo, o seu povo sejam só, e que é muito bom e agradável que o povo de Deus viva em união, como se fosse uma verdadeira família. Vamos ouvir essa música que já é um clássico do pastor Azaf Borba. A gravação é antiga, tem muitas na internet, mas eu escolhi essa porque eu acho que essa mostra mais a emoção do povo se abraçando, vivendo como se fosse uma grande família. Vamos ouvir o pastor Azaf Borba, a sua banda, com vários outros cantores de várias igrejas, cantando Família de Deus. Propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos iguais a Jesus. Amém, amados? Aleluia. E Ele tem nos chamado, a nós, a sua igreja, para sermos esta família de irmãos. Aleluia. De irmãs. Família segundo o seu propósito, vivendo em amor. Aleluia, glória a Deus. Você pode virar para a pessoa que está ao seu lado, para o seu irmão, dar um abraço bem forte. Aleluia, dizer: nós somos esta família. Somos chamados para ser este povo, este corpo. Aleluia, lugar de bênção, lugar de relacionamentos, de amor, de vínculos, de juntas, de ligamentos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, nós somos esta família. Estamos aqui celebrando esta família com os outros, como amigos, como irmãos, companheiros de ministério, de aliança, construindo, edificando juntos o corpo de Cristo. Aleluia. Somos como família de Deus, escolhidos para sermos seus filhos. Nós temos herança, a glória de Cristo Jesus. Somos como família de Deus, unidos no Espírito Santo. Fez um só coração, em plena e total comunhão, no perfeito amor. Somos como
isso, gente. Eu espero que a letra dessa música possa ser para você não uma teoria, mas uma realidade prática. Quando você cruzar, encontrar, conviver, se relacionar com um irmão de outra igreja, você perceba que ele é seu irmão, a sua irmã em Cristo, e que vocês fazem parte da grande família cristã, apesar de estarem eventualmente em igrejas com doutrinas diferentes. A nossa irmã Anitta, lá da Ocupação Marielle Franco, em Salvador, mandou para a gente um vídeo muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. É de um menino que vê um homem na rua, mendigo, né, dormindo na rua sem ter o que comer. E ele fica tão triste com aquela situação, tão emocionado, que ele procura encontrar uma maneira de ajudar aquele homem. E como ele fica feliz quando ele consegue. Que seja uma lição para a gente hoje dada por uma criança e que a gente sinta essa alegria de ajudar da mesma forma como aquela pequena criança ficou feliz quando pôde fazer o bem para alguém. Vamos ver esse vídeo, é bem interessante. Eu vou comprar comida para ele, que ele tá sem casinha. Ah, coitadinho dele, mamãe. Eu quero comprar comida dele. Eu vou comprar comida dele, então. Foi embora? Será? A gente demorou muito, né? Uhum. Será que ele foi embora? Vamos lá procurar ele, vamos lá. Vamos! Ele não foi embora não, ele tá ali. Tá? Tá ali. Que legal, que bom, mamãe! Ele acordou? Vem, Murilo. Beijinho. Obrigado. Dá pra ele, amor. Tá bom. Aqui. Obrigado. Tá. Menor. Valeu. Obrigado. Obrigado, João. Muito obrigado. Ele tá agradecendo, fala de nada. De nada. Aperta a mão dele. Cristiano. Seu nome? Murilo. Vou pegar... eu vou levar esse chororô que você tá fazendo. A mamãe tá muito feliz. Porque você é muito lindo, menino muito bom. Eu te amo muito. Sabia? Uhum. Dá um beijo. Você tá triste, mãe? Não, eu tô feliz pelo que você fez. É isso, gente. A gente termina o Palavra e Canto de hoje. Talvez ele chegue um pouquinho atrasado com vocês por causa da nossa agenda desse final de semana que estava um pouco tumultuada, mas eu queria lembrar, né? Esse é um canal do YouTube que você precisa se inscrever, dar o like, repartir, compartilhar com outras pessoas, porque quanto mais desses likes, quanto mais assinaturas tiver, mais o projeto vai sendo conhecido. Então, muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Dá o like, se inscreve no canal, compartilha, passa adiante, que se Deus quiser essa mensagem vai chegar para muita gente. Deus te abençoe e fique na paz. Até semana que vem com Palavra e Canto 65, se eu não estiver errado. Um abração, gente.